A minha ideia hoje é conversar com você sobre as experiências com o Espírito Santo. Por quê? Porque eu acredito que na nossa vida nós precisamos desenvolver as experiências com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele é muito mais do que uma força, uma energia. Na verdade, o Espírito Santo é uma pessoa. E é essa ideia que nós queremos trabalhar nessa noite. Você ter experiências com a pessoa do Espírito Santo. Abra comigo a sua Bíblia em Atos, capítulo de número 2. Nós vamos ler do 1 ao 4 como ponto de partida daquilo que o Senhor quer falar conosco nessa noite. Atos dos Apóstolos, alguns gostam de dizer Atos do Espírito Santo, capítulo 2, do 1 ao 4. Creio que vai ser um tempo poderoso, onde Deus vai falar muito aos nossos corações. Obrigado. Atos capítulo 2, versículo de número 1, diz assim a minha Bíblia: E ao completar-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. E todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhe concedia que falasse. Pai, está aqui a tua palavra, Senhor. Eu peço em nome de Jesus, que tu possas testificar, Deus, com a tua palavra no Espírito de cada um desses teus filhos que me ouvem nessa noite. Espírito Santo, que tu possas se fazer presente aqui, e que tu nos dê uma experiência poderosa com o Senhor, uma experiência poderosa com a tua palavra, em nome de Jesus, e que o inimigo não tenha acesso à mente, aos corações, e que essa palavra não seja roubada, no nome de Jesus Cristo, amém. O cumprimento da promessa do Espírito Santo, nós sabemos que já foi dado, isso já se cumpriu. O que nós acabamos de ler foi aquilo que foi prometido no profeta Joel capítulo 2. E é interessante a gente pensar nessa ideia do cumprimento da promessa do Espírito, porque a partir do cumprimento dessa promessa, nós podemos então fluir, desenvolver uma vida no Espírito. E esse cumprimento, ele aconteceu por alguns fatores específicos, e eu quero citar aqui pelo menos 2 fatores pelos quais o cumprimento da promessa do Espírito Santo ocorreu. O primeiro, porque foi Jesus quem prometeu que enviaria o Espírito Santo. Então o cumprimento dessa promessa só aconteceu porque quem prometeu é fiel e não mente. Jesus, em João 14,16, ele diz: eu vou rogar ao Pai, para que quando eu chegar lá, quando eu for, o Pai envie o outro, o halos, o semelhante, o da mesma espécie, o Consolador. Se eu não for, ele não vem. Então o primeiro motivo pelo qual a promessa do Espírito Santo se cumpriu, foi porque Jesus prometeu. Então se Jesus prometeu, a promessa vai se cumprir. Eu quero tentar já fazer uma aplicação muito básica na minha vida e na sua. Tudo aquilo que Deus, tudo aquilo que Jesus prometeu para você, pode ter certeza, vai se cumprir. Assim como se cumpriu a vinda do Espírito Santo, porque Jesus prometeu, o que Jesus prometeu para você, pode ficar tranquilo, vai se cumprir. O segundo fator pelo qual o cumprimento dessa promessa aconteceu, foi porque os discípulos, eles esperaram com inteligência. Existe uma espera que muitas vezes, me perdoe usar esse termo, mas eu vou usar, é uma espera burra. Em alguns momentos nós participamos de esperas de uma forma errônea. Os discípulos, eles tiveram uma espera inteligente, e por isso eles participaram do cumprimento dessa promessa. E você pode me perguntar, então, o que seria uma espera inteligente? Uma espera inteligente, porque eles estavam em obediência. Foi Jesus quem disse para eles o seguinte: vocês fiquem em Jerusalém, permaneçam em Jerusalém, até que do alto vocês sejam revestidos de poder. Isso está escrito em Lucas 24:49. Então o fato deles permanecerem em Jerusalém, era estar
permanecer em obediência. Então eles estavam esperando em obediência a uma ordenança de Jesus. Então, uma espera inteligente é uma espera em obediência. Existem momentos que você precisa permanecer exatamente no lugar onde você está, ou permanecer de acordo com a última palavra de Jesus sobre a sua vida. Porque às vezes a gente fica perguntando o que fazer, quais são os próximos passos, e o que nós precisamos por vezes é permanecer debaixo da última palavra de Jesus. Isso é uma espera inteligente. Quando você permanece no último lugar que Jesus te ordenou. Se você não entende o que fazer a partir dali, não faça nada, fique debaixo de obediência, porque quem espera de uma maneira inteligente, permanece na última palavra de Deus. Outra coisa, uma espera inteligente, porque eles não esperaram de maneira sórdida, sem fazer nada, eles esperaram em oração. Então quem espera em oração, espera de maneira inteligente. A melhor coisa que nós podemos fazer, quando nós estamos esperando, é aproveitar o tempo de uma maneira útil. Por exemplo, quando eu vou a algum lugar que tem uma fila, um banco, eu espero de uma forma inteligente, eu levo um livro. Eu não gosto de perder aquele tempo que eu estou ali esperando, então eu fico lendo. Esses discípulos, eles não só estavam debaixo de obediência, mas como também eles estavam perseverando em oração. Então o cumprimento da promessa na vida deles se deu também pelo fato deles estarem perseverando em oração, unânimes. Deixa eu dizer algo para você. Se você tem alguma promessa de Deus na sua vida, você pode preparar o ambiente para o cumprimento dessa promessa em oração. É interessante que quando Deus nos promete alguma coisa, quando Jesus nos promete alguma coisa, a gente fica com aquela sensação de que nunca vai acontecer, porque às vezes demora. Só que alguém já disse que toda promessa tem que passar pelo teste do tempo. Já que você está esperando, espere da forma correta, prepare o ambiente em oração. O que é que os discípulos estavam fazendo naquela casa, reunidos? Esperando a promessa se cumprir, numa espera inteligente, debaixo da ordem de Jesus e em oração, preparando o ambiente para o cumprimento da promessa. Deixa eu dizer uma coisa. Você quer que as promessas de Deus se cumpram na sua vida? Prepare o ambiente, prepare o momento em oração para que as promessas de Deus se cumpram. A vinda, a descida do Espírito Santo aconteceu de uma forma tal que aquele ambiente já estava carregado de oração, carregado de adoração. Eles estavam em unidade. Você vai perceber que a promessa do Espírito Santo, ela é para todos. A promessa do Espírito Santo, ela agora pode, através dessa promessa cumprida, gerar a manifestação dos dons. Porque essa promessa se cumpriu, hoje nós temos o Espírito Santo permanentemente em nós, sem limitação, porque Deus não dá o Espírito por medida. Por causa do cumprimento dessa promessa, hoje nós podemos deixar esses rios fluírem de dentro de nós. Por causa do cumprimento da promessa do Espírito Santo, nós podemos ter nele a paternidade do céu. Por causa do cumprimento da promessa do Espírito Santo, nós podemos também desfrutar de uma vida no Espírito. Então é muito importante que você entenda a espera inteligente, porque você pode desfrutar de uma vida totalmente espiritual e cumprir, viver tudo aquilo que o Senhor te prometeu. Sem dúvida, o cumprimento da promessa do Espírito Santo foi um marco, inaugurou um novo tempo no cristianismo. Quando nós falamos do cumprimento dessa promessa, nós estamos falando de uma nova era, que agora nós vamos viver guiados pelo Espírito Santo. Agora nós vamos ver guiado pela presença do Espírito, ouvindo a voz dele constantemente. Então quando o Espírito Santo vem em Atos 2, no texto que nós lemos, o que está acontecendo ali é um marco na história do cristianismo. É algo que vai de fato mudar o nosso estilo de vida. E eu quero na verdade hoje encorajar você a desenvolver, a usufruir de experiências com o Espírito Santo. E eu quero compartilhar rapidamente aqui alguns princípios desse texto que nós lemos sobre ter experiências com o Espírito Santo. Acompanhe comigo aí o versículo 1. Ele começa assim: e ao completar-se o dia de Pentecostes.
deixa eu explicar isso aqui rapidamente. O Pentecoste, ele era o 50º dia, após o sábado, na semana da Páscoa, e portanto então era um domingo. Pentecoste é um nome que se dava às festas das semanas, era uma festa que tinha naquele período. Então, quando o texto diz, ao completar-se o dia de Pentecoste, nós podemos entender que foi o tempo, foi o momento propício de Deus para o cumprimento da promessa do Espírito Santo. Por que nós enxergamos isso? Porque a promessa do Espírito aconteceu no tempo de Deus, assim como a promessa que Deus tem para a sua vida, acontecerá no tempo de Deus para você. Se você for observar todas as promessas na vida das pessoas que já se cumpriram, essas promessas geralmente aconteceram no tempo de Deus. Então quando o texto diz, ao completar-se o dia de Pentecostes, é como se o texto estivesse querendo dizer, no tempo oportuno, no tempo de Deus, no tempo que aprouve a Deus, o Espírito Santo foi derramado. Eles então desfrutaram de uma experiência com o Espírito Santo. Toda experiência que você vai ter com o Espírito Santo, ela vai acontecer no tempo de Deus para a sua vida. Deus é quem sabe o tipo, o nível e o momento da experiência que você precisa. Deus é quem sabe o tempo, o tipo, o momento do frenesi, da experiência que você pode ter com o Espírito de Deus. Às vezes nós clamamos, Deus, eu preciso do renovo do Espírito. Pai, eu preciso da presença do Espírito de uma forma mais intensa. Pai, eu quero fluir no teu Espírito. Mas deixa eu dizer, Deus é quem sabe o tempo, Deus é quem sabe o momento onde Ele vai te dar uma experiência com o Espírito Santo. O que é importante é você desenvolver uma amizade com o Espírito Santo, a ponto de você não depender de experiências palpáveis. Porque muitas vezes a gente só quer caminhar por experiências visíveis. Nós vivemos por fé. Eu vou falar daqui um pouco dessas evidências, e eu creio que existem evidências, mas o que nós precisamos entender é que a nossa vida é por fé, amém? Então Deus, Ele conhece exatamente o tempo, o momento que Ele precisa derramar ou liberar uma nova experiência com o Espírito Santo sobre a sua vida. O verso 1 ainda ele diz na continuação, estavam todos reunidos num só lugar. Se você perceber, os discípulos, eles estavam reunidos num só lugar, e logo nós podemos tirar uma lição aqui. Eles só tiveram essa experiência do derramado do Espírito Santo como um cumprimento, porque eles também desenvolveram a unidade. Você quer ter experiência com o Espírito Santo na sua igreja local? Desfrute da unidade com o corpo de Cristo. O Espírito Santo, ele vem quando nós estamos em unidade. O Espírito Santo se manifesta quando nós andamos em unidade. Nós não podemos querer experiências com o Espírito Santo sem desenvolvermos uma unidade na igreja local. É importante que isso fique dentro do nosso coração, porque senão a gente vai ficar sempre buscando uma experiência pessoal, individualizada, quando na verdade o Espírito Santo também quer nos dar experiências de forma coletiva, amém? Isso é muito importante porque fortalece a vida da igreja. Essas experiências com o Espírito Santo, elas vão acontecer quando nós vivemos em unidade, quando nós estivermos reunidos, quando nós tivermos pensamento em comum. E eu não estou querendo dizer que todas as pessoas têm que concordar com tudo, mas um pensamento nós temos que ter em comum, um pensamento central como igreja. Quando a gente fala de unidade, sempre a gente precisa perceber que existe uma pluralidade. A pluralidade, ela na verdade ajuda, auxilia no crescimento. Eu não vejo a pluralidade ou essa diversidade de pensamentos como algo todo negativo. Porque já imaginou se todo mundo pensasse igual você? Você já imaginou se todas as cabeças nesse lugar pensassem igualzinho em todos os detalhes? Onde é que estaria a nossa personalidade? Então nós precisamos entender que a unidade é no pensamento em comum, é no propósito que Deus tem para nós. Quando nós vivemos esse nível de unidade, nós vamos desfrutar das experiências com o Espírito Santo, assim como os discípulos. O verso 2, ele começa dizendo, e de repente. Por quê? Aqueles discípulos, eles devem ter ficado muito surpresos, porque eles desfrutaram de uma experiência com o Espírito Santo de repente.
não tinha um horário combinado, eles não estavam marcados, olha, tal hora o Espírito Santo vai chegar aqui. Foi de repente. E o que nós podemos aprender? As experiências com o Espírito Santo, elas geralmente são de repente. O que nós precisamos é, como eu disse na introdução, é preparar o ambiente em oração, é gerar o momento propício para a experiência com o Espírito Santo, numa espera inteligente. Mas quando ele vem, nós não podemos dizer. Quando ele vem, não tem um horário marcado. Por quê? Porque o Espírito vem de repente, muitas vezes. E é importante entender isso aqui. Quando eu digo o Espírito vem de repente, não é que ele ainda não está, ou que ele não veio. Eu digo numa manifestação visível, alguma coisa mais aparente no meio do povo. É disso que eu estou falando. Perceba que Atos 10, 44 mostra que quando Pedro foi lá na casa de Cornélio e ele discursava, o texto diz que de repente o Espírito Santo desceu sobre todos eles. Nós precisamos nos abrir para o de repente do Espírito Santo. Eu respeito muitas vezes a racionalidade de alguns, mas eu quero que você entenda que o de repente do Espírito Santo, ele um momento ou outro vai chegar na minha vida e na sua vida. As experiências com o Espírito Santo, elas são de repente. Por isso nós precisamos nos abrir para o de repente de Deus. Nós precisamos ficar abertos para o de repente do céu na nossa vida. Porque se a gente quiser padronizar, encaixotar a manifestação do Espírito Santo, agora é a hora do Espírito Santo agir no culto. Eu pergunto, quem é então que está liderando esse culto? Nós não podemos fechar a porta para o de repente do Espírito Santo. Nós precisamos deixar o Espírito Santo ter a primazia, ter o governo de culto, ter o governo da nossa vida. Ah, pastor Alexandre, você está falando sobre não planejar? Não, eu não estou falando contra um planejamento, eu não estou falando contra a agenda. O que eu estou dizendo é o seguinte: planeje, tenha agenda, mas abra espaço para o de repente do Espírito Santo na sua agenda. Abra espaço para o de repente do Espírito Santo no seu culto. Por que é importante a gente entender? Porque o Espírito Santo, quando ele foi derramado, no cumprimento da promessa, ele veio de repente. Eu fico imaginando os discípulos naquela hora, como que se eles tivessem, uau, chegou, cumpriu. O de repente do Espírito, ele quer chegar na minha vida e na sua. Nós vamos desfrutar de experiência com o Espírito Santo, quando nós nos abrirmos para o de repente. De repente, de repente, de repente. A gente prepara o ambiente, a gente gera o ambiente em oração, mas ele vem de repente. E aí ele muda a minha história, ele muda a tua história com de repente. Alguém pode perguntar assim: mas Alexandre, e quando essas experiências com o Espírito Santo acontecerem, como é que isso vai funcionar? Veja comigo o verso 2 e o 3. De repente veio do céu um barulho, semelhante a um vento soprando muito forte, e esse som tomou conta de toda a casa onde estavam assentados. Então todos viram distribuídas entre eles línguas de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Presta atenção, quando essas experiências com o Espírito Santo acontecem, existem evidências, existem provas. Quando a experiência com o Espírito Santo acontece, coisas palpáveis, visíveis, geralmente elas florescem. Onde é que está isso aqui no texto? Perceba que teve barulho. Eles ouviram um som, um forte, um alto barulho. Isso é uma evidência. Uma outra evidência: eles viram línguas como de fogo pousando sobre cada um deles. Então eles ouviram um barulho e eles viram línguas. Por quê? Porque as experiências com o Espírito Santo, geralmente elas têm evidências. Ah, Alexandre, você está dizendo então que quando não existe uma evidência, eu não tive uma experiência com o Espírito? Não exatamente, porque existe a possibilidade de você ter uma experiência com o Espírito de uma forma interna, mas no mínimo vai gerar uma mudança externa na sua vida. A manifestação do Espírito Santo, a experiência com o Espírito Santo, ela inevitavelmente vai gerar uma evidência concreta, nem que seja uma mudança de comportamento na sua vida. Você pode não ouvir um alto som, você pode não ver as línguas como aqueles discípulos viram,
mas você ao menos vai precisar ver a mudança no seu comportamento. Não existe experiência com o Espírito Santo sem evidências. Não existe experiência com o fogo do Espírito sem uma transformação. E muitas experiências com o Espírito Santo, biblicamente falando, elas são evidentes, com provas concretas. Nesse caso, o grito, o som, o alto som, o barulho. E também eles viram as línguas. Nós vivemos uma experiência uma vez lá em São Vicente, no litoral de São Paulo, e nós estávamos no monte, cerca de 40 jovens, e a gente buscando a Deus, numa época assim, onde a gente, chapado, doidinho do Espírito Santo, e o pessoal foi tudo para o monte, lá no Morro do Japuí, em São Vicente, e a gente orando e clamando aquele fogo, aquela presença. De repente, um barulho, tu lembra disso? Um barulho, um estrondo. Eu disse, meu Deus, Atos 2 se repetiu aqui. E eu comecei a perguntar, ei, você ouviu o barulho? Ei, você ouviu o barulho? Sabe o que era o mais chocante? É que metade das pessoas praticamente ouviram o barulho, a outra metade não ouviu. E o que foi impressionante, todas as pessoas que ouviram, não conseguiram entender como as outras não ouviram, porque foi muito alto. O que ocorreu? Aquele dia nós desfrutamos de uma experiência com o Espírito Santo, com evidência. Nós escutamos um estrondo. Para quê? Esse estrondo funciona para quê? Não sei. Por que funcionou em Atos 2? Por que foi um som, um alto som? Então o que o Espírito Santo queria mostrar? Eu não sei exatamente. O fato é que ele estava lá. Nós escutamos o barulho. O que eu quero dizer é que a experiência com o Espírito Santo, no mínimo, vai precisar ter uma evidência no seu caráter. No mínimo, você vai precisar ter o seu comportamento transformado. Quando nós temos experiência com o Espírito Santo, nós não podemos tirar de lado, remover a evidência, porque coisas concretas existem, acontecem e são visíveis nas experiências com o Espírito Santo. Eles ouviram e viram. E a gente não pode fugir disso. Para fortalecer essa ideia, em Atos capítulo 4, 31, deixa claro a evidência do Espírito Santo. Eles oraram e o lugar tremeu. Se você observar Atos 4, 31, o lugar tremeu após a oração. O que é isso? Evidência. Porque com a experiência no Espírito Santo, muito raramente você não vai ter uma evidência. Amém? Verso 4: e todas as pessoas ali reunidas ficaram cheias do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, de acordo com o poder que o próprio Espírito lhes concedia. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo, você fica cheio do Espírito Santo. Foi o que aconteceu com esses discípulos. Os discípulos ficaram cheios do Espírito Santo quando eles tiveram essa experiência com o Espírito Santo. Fica muito claro uma atuação divina. Por quê? Porque foi de repente. Mas fica também muito claro uma cooperação dos discípulos nessa experiência com o Espírito Santo. Eles foram cheios do Espírito Santo, por quê? Porque à medida que o mover de Deus caiu naquele lugar, eles então adentraram o mover do Espírito Santo. Então é importante que você entenda que para ter experiências com o Espírito Santo, você não pode cair no engano de achar que é Deus quem tem que fazer tudo. Para ter experiência com o Espírito Santo, você não pode cair no erro de achar que é só Deus que tem que se movimentar. Você precisa dar um passo para dentro do mover. Onde é que está isso nesse texto? Quando o Espírito Santo veio, eles ficaram cheios do Espírito Santo. E o texto diz, e começaram a falar em outras línguas. Passaram a falar em outras línguas. Essa palavra começaram, passaram, ela traz uma ideia de atividade, de adentrar, de iniciar algo. Ou seja, em outras palavras, quando partiu de Deus o cumprimento da promessa, a experiência com o Espírito Santo, os discípulos então eles adentraram esse mover. Eu quero convidar você a adentrar o mover do Espírito Santo. Para nós termos experiência com o Espírito Santo, nós não podemos ficar dependendo exclusivamente de Deus. Por quê? Porque Deus não faz tudo sozinho. O que Deus quer é que a gente coopere com Ele, é que a gente interaja.
Ser cheio do Espírito Santo é também uma responsabilidade nossa, pessoal, individual. Para você desfrutar dessas experiências com o Espírito Santo, você vai perceber que essas evidências vão aparecer na sua vida, e você então vai precisar corresponder com essa experiência, porque quando nós temos experiência com o Espírito Santo, nós ficamos cheios do Espírito Santo. É o que acontece quando nós temos uma experiência com Ele. Nós não podemos simplesmente achar que o falar em línguas, o profetizar em si é esse enchimento. Algumas pessoas, elas têm dificuldade de achar que estão cheias do Espírito Santo porque elas não falaram em línguas ou porque não profetizaram. Mas deixa eu dizer, as evidências do Espírito Santo, elas são diversas. As evidências da manifestação do Espírito Santo, elas são diversas. Quando você fica cheio do Espírito Santo, você vai ver que em Atos 4:31, eles, depois do enchimento do Espírito, pregaram com coragem a palavra de Deus. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você pode não falar em línguas, pode não profetizar, mas você vai pregar a palavra com coragem, cheio do Espírito Santo. Você vai ver Atos 10, versículo 3, o Cornélio, ele teve uma visão, ele foi visitado no momento de oração. Você percebe em Atos 10:46, eles são cheios do Espírito Santo e eles começam a exaltar a Deus. Então quem está cheio do Espírito Santo, não é que necessariamente vai falar em línguas ou em profetizar. Nós não podemos padronizar a manifestação do Espírito Santo, porque uns vão pregar com ousadia, outros vão falar em línguas e profetizar, outros vão exaltar a Deus. Nós não podemos cair no engano de achar que a manifestação do Espírito, o enchimento do Espírito, fica limitado a falar em línguas e profetizar. Quantos estão entendendo isso aqui? Nós podemos ter certeza de que quando temos uma experiência com o Espírito Santo, nós somos cheios desse Espírito. Quando nós vivemos cheios do Espírito Santo, a nossa vida, o nosso dia, ele muda, ele é diferente. Agora, Alexandre, é só isso? Não. Quando as experiências com o Espírito Santo acontecem, existem reações. Você sabia? Existem reações quando o Espírito Santo se manifesta na sua vida ou quando você tem uma experiência com Ele. Olha comigo do versículo 5 ao 13. Ora, estavam morando em Jerusalém judeus, tementes a Deus, vindos de todas as partes do mundo. Verso 6. Ao ouvirem aquele estrondo, ajuntou-se um grande número de pessoas e ficaram maravilhados, pois cada um ouvia falar em sua própria língua. Perplexos e admirados comentavam uns com os outros: porventura não são galileus todos esses que estão falando? Como então cada um de nós os ouve falar na nossa própria língua materna? Pula aí para o 12. E todos estavam absolutamente assustados e confusos, perguntando uns aos outros: o que significa tudo isso? Entretanto outros, para ridicularizá-los, exclamavam: esses estão cheios de vinho, eles estão bêbados. Presta atenção aqui. Quando você tem experiência com o Espírito Santo, existem muitas vezes reações externas, ajuntamentos. Perceba que um grupo de pessoas, quando os discípulos tiveram essa experiência com o Espírito Santo, eles se juntaram. Esses habitantes de Jerusalém, eles foram ver o que tinha acontecido. Houve um ajuntamento. E o que eles falavam ali? Uns ficavam admirados, outros assustados e confusos, outros começaram a zombar. Deixa eu dizer, quando você tem experiência com o Espírito Santo, você vai provocar reações externas. Quando você tem experiência com o Espírito Santo, vão juntar pessoas para observar o que está acontecendo contigo. Quando você tem experiência com o Espírito Santo, existe um ajuntamento e uns vão dizer: olha que coisa estranha, olha que admirável. Uns vão se assustar, outros vão achar muito bonito, outros vão dizer que você está bêbado. Nós não podemos querer limitar esses acontecimentos. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo e alguém diz que você está doido, você está ficando maluco, fica tranquilo, isso é bíblico. Quando você tem uma experiência com o Espírito Santo que tem reação externa, que as pessoas começam a se movimentar e ficam assustadas, fica tranquilo, está na Bíblia. Porque às vezes quando tem experiência com o Espírito Santo,
Algumas pessoas ficam assustadas, e nós, os pastores, os líderes, ou alguém que está ali no momento dessa experiência, a gente fica preocupado porque tem um grupo que fica confuso. Qual é o problema de um grupo ficar confuso? Em Atos 2 aconteceu isso também. Qual é o problema de alguém não entender aquilo que está acontecendo com você? Qual é o problema das experiências com o Espírito Santo provocarem reações externas, quando você estiver vivendo essas experiências? Qual é o problema? O que nós precisamos é entender que as experiências com o Espírito Santo, elas provocam reações, provocam ajuntamentos, provocam o diz que me diz de um e do outro. Mas perceba, uns ficam admirados, outros eles ficam perplexos, outros ficam assustados. O que acontece é que muitas vezes a gente se preocupa tanto com quem ficou assustado, que a gente nem se atenta que teve pessoas que de fato amaram aquele mover. Às vezes a gente fica tão preocupado em querer ser totalmente bíblico, mas a gente não tem o entendimento de que os confusos também estarão no meio do mover do Espírito. Aqueles que estão perplexos, aqueles que vão zombar de você, eles estão no meio das experiências com o Espírito Santo. Então a gente precisa entender que isso é natural. Uns vão entender, outros não. O que nós não podemos é perder a experiência com o Espírito Santo, porque existem pessoas que não vão gostar. Amém? Nós precisamos viver essas experiências com o Espírito Santo. Por que esse ajuntamento aconteceu? Porque faz parte da evidência. Por que as pessoas, os habitantes de Jerusalém foram lá olhar? Porque o mover do Espírito, a experiência com o Espírito traz evidência. A gente não pode achar que o mover do Espírito Santo ele tem que ficar escondido. Fecha a porta da igreja. Não, deixa o povo ver. Deixa eles verem. Mas pastor, vão ficar com medo, vão ficar preocupados. Mas no meio desses vão ter gente que vão crer, vão aceitar, vão entender, vão ser tocados. Onde é que está isso? Olha comigo. O apóstolo Paulo em Atos 13, do 6 ao 12, quando ele está lá pregando pro procônsul, o Sérgio Paulo, tinha o Elimas, que era um mago, que estava atrapalhando a pregação. E Atos 13, do 6 ao 12, mostra que Paulo, cheio do Espírito Santo, repreendeu Elimas, o mago. Ele ficou cego após essa manifestação de poder. Sabe o que aconteceu? Olha o verso 12, Atos capítulo 13, verso 12. O procônsul Sérgio Paulo, observando isso, teve reação e ele creu. Sabe o que é isso? A experiência com o Espírito Santo que Paulo teve, levou o procônsul a observar e crer. Então a gente tem que parar de ficar preocupado com aqueles que não entendem, com aqueles que não creem, com aqueles que não acham legal, porque no meio dessas experiências existem pessoas que vão observar e vão crer. A igreja não pode limitar a atuação do Espírito Santo, porque algumas pessoas não entendem. Nós precisamos deixar o Espírito Santo fluir. Nós precisamos ter experiências com o Espírito Santo, com evidência. Alguém pode perguntar, mas Alexandre, e essas pessoas que não entenderam, como é que a gente faz? Olha comigo o versículo 14. Atos 2, 14. E aconteceu que, colocando-se em pé, juntamente com os 11, Pedro tomou a palavra e em alta voz pregou a multidão reunida: homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, permitais que eu vos esclareça o que se passa. Dai, pois, atenção às minhas palavras. Sabe o que Pedro faz aqui? Depois do derramado Espírito, depois da experiência com o Espírito Santo, o Pedro levanta a mão e diz assim: ei, permita-me esclarecer o que está acontecendo. Sabe por quê? Estou partindo para o fim. Porque diante das experiências com o Espírito Santo, também deve haver espaço para esclarecimentos. Não tem essas pessoas que não entenderam, não tem as pessoas que zombaram, não tem aqueles que ficaram admirados. Tem um momento que alguém vai levantar a mão: deixa eu explicar para vocês o que está acontecendo. Então às vezes a gente deixa de fluir no Espírito Santo, porque a gente está preocupado com aqueles que não vão entender.
Só que a gente não percebe, não entende que também deve haver espaço para esclarecimentos nas experiências com o Espírito Santo. Tranquilamente, o apóstolo Pedro, ele levanta a mão e diz: o que está acontecendo é aquilo que foi profetizado em Joel capítulo 2. Eu derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Então Pedro, ele começa a esclarecer aqueles que haviam se juntado ali. O que nós podemos aprender aqui? Que a experiência com o Espírito Santo, nós precisamos abrir um espaço para esclarecimentos. O que nós não podemos é também nos fechar e dizer: foi o mover do Espírito e não se explica. Quem disse? Existem muitas coisas que de fato nós não conseguimos explicar. Deuteronômio 29 diz que as coisas que são ocultas, escondidas, são para Deus. As que são reveladas, são para nós. Amém? Então nós não podemos ir para um extremo e nem para o outro extremo. Nós não podemos deixar de fluir com as experiências no Espírito Santo, e nem podemos deixar de esclarecer aqueles que não têm entendimento. O apóstolo Pedro, ele só esclarece por quê? Porque ele tinha conhecimento das Escrituras. Deixa eu falar algo para você. Você só vai conseguir esclarecer uma experiência com o Espírito Santo se você tiver conhecimento das Escrituras Sagradas. Às vezes a gente está vivendo uma experiência com o Espírito Santo, o mover do céu, e a gente quer explicar, sendo que a gente não tem nem entendimento daquilo que a gente vai falar. Pedro, ele levanta a mão e diz: me permitam esclarecer. Por quê? Porque Pedro era alguém que se dedicava à leitura. Pedro esperava essa promessa se cumprir. Então, quando você estiver vivendo uma experiência com o Espírito Santo, e você perceber que tem pessoas ao seu redor que não entenderam, prepara um momento para você esclarecer o que está acontecendo. Nós não podemos fechar o espaço para isso. Assim como nós não podemos deixar de mover e de ter experiência no Espírito, nós não podemos deixar de abrir o espaço para os esclarecimentos sobre as experiências com o Espírito Santo. Nós só vamos fazer isso se nós estivermos intimamente ligados na comunhão com Deus, com entendimento das Escrituras, com percepção profética. Nós precisamos entender o ambiente que nós estivermos. O apóstolo Pedro, ele fez o link. Quando ele viu tudo aquilo acontecer, ele sacou. Foi o que havia predito no profeta Joel. Eu quero encorajar você. Quando você tiver suas experiências com o Espírito Santo, e algumas pessoas ficarem confusas, te questionar, zombar de você, abra um espaço para você esclarecê-las sobre a experiência com o Espírito Santo. Quem sabe nessa experiência o Espírito Santo não pega essa pessoa também. Eu quero concluir dizendo que as experiências com o Espírito Santo, elas são fundamentais para a nossa vida cristã. Se nós não tivermos experiência com o Espírito Santo, a nossa caminhada vai ser ordinária. O Espírito Santo já veio, ele passa a habitar dentro de mim, dentro de você. Ele quer que nós caminhemos com ele e que a gente desenvolva essas experiências, interagindo com ele. Para quê? Para que a gente possa viver uma vida extraordinária, para que a gente possa viver uma vida além, uma vida não somente comum, mas uma vida acima da mediocridade. Experiências com o Espírito Santo, elas de fato devem passar pelo crivo da palavra de Deus. Nós não podemos ter uma experiência, dizer que foi com o Espírito Santo, e essa experiência simplesmente vai contra as Escrituras. Não. Nós precisamos de fato que as nossas experiências, elas tenham a aprovação nas Escrituras. Porque desenvolver e desfrutar de experiência com o Espírito Santo não pode ser um fim na nossa vida cristã somente, porque existe o crivo da palavra. O que não pode é essas experiências irem contra aquilo que já está escrito. Nós precisamos ter o entendimento de que quando nós praticamos os princípios das Escrituras, o próprio Espírito Santo testifica no meu espírito e no seu espírito. É por isso que nessa noite eu quero encorajar você a ter experiências com o Espírito Santo. É por isso que nessa noite eu quero encorajar você a desenvolver uma vida com o Espírito Santo, a desenvolver uma amizade com o Espírito Santo, porque é dessa maneira que você vai ir longe, é dessa maneira que você vai ter entendimento da palavra, é dessa maneira que você vai ser transformado. É pela relação com o Espírito Santo, é pelas experiências que o Espírito Santo te dá, que você vai sendo transformado de glória em glória à imagem de Jesus Cristo. Amém?